Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de domingo, nosso Matutar Matutino. Esse esforço de todos os domingos nós estamos aqui com algum assunto relacionado ao ensino da Bíblia, à vida cristã, e você é sempre muito bem-vindo, seja agora ao vivo, o tio Tatá já está ligado aí, ou quando você acessa esse vídeo depois gravado, sempre bem-vindo a essa conversa. Ainda estamos aí no período de descanso do pastor, isso tem dado a oportunidade de alguns convidados participarem, e hoje não vai ser diferente. Hoje tem uma convidada muito especial, assim, bem conhecida da gente. Ela é pastora, apóstola, e para os mais íntimos é a tia Alice. Já vou até, ela já acabou de entrar aqui, já vou convidá-la. Só um instantinho. Será que foi o convite? Foi. Tia? Oiê, deixa eu acertar Oi, agora bom aqui que dia. eu sou meio tia, né? Tranquila aí. Ai, que beleza. Olha eu aqui. Jesus. Isso, Gente, adorei a parte que eu sou apóstola, você pastora. viu? Como diria o Rubinho Pirola, né? Eu sou reverenda. Então, é tanto. É Tô mais... título aí que aqui é se for bispa, bispa. ficar é a manhã toda. Bispa também. Bispa é legal, Aí. bispa é moderno. É, né? Vou trocar de Que bom. óculos, porque a titia não enxerga. Ai, oi, Jacó! Ela. Olha, Jacó, gente, o Jacó é bonito. Imagina. É que trocou, são as lentes dos óculos aí que Tá mais deu bonito que uma. esse óculos aqui que deixa tudo de perto. Menino, tô vendo você, Ai, meu Jesus, ele é Deus. bonito. Cadê a thumb? Eu vou prender esse iPad aqui para Ah ver lá. se eu enxergo melhor no negócio que é grande. Ó, o tio Tatá já mandando um Oi, bom dia aí, ó. marido! Marido tá lá em Santos, olha. Oh, meu Deus, tá Foi, longe. foi ver a mãe, mamacita. Ele já Será que entrou aqui... rapidinho para dar um oi. Será que aqui... Ih, aqui fica torto, né? Pera aí. Eu tô querendo quase pegar o celular, que eu acho que é mais fácil. Pera aí, deixa eu ver. Que eu não consigo... Se eu virar assim, não dá, né? Não. Fica deitado, tia. Oi? Aí, assim tá legal. Assim Assim tá legal? então, tá. Boa. Pera aí, deixa eu só Isso, virar agora assim tá ao show. contrário. Aqui... Não, aqui eu fico de ponta cabeça. Fica. Quem entrar hoje vai falar assim, nossa, essa loira é complicada. Ó, desse jeito, pelo menos para mim, tá bom. Tá Parece que bom? a imagem tá estabilizada aí. Tá bom, então. Vou tentar segurar o bichinho aqui agora. Pera aí. Vou pôr uma garrafa aqui atrás. Olha só como eu sou inteligente. Pera aí. Você sabe Normal, que eu não essa. sou Não, mas tecnológica. quem vê É, a gente quem vê os estudos não sabe, né? Os bastidores aqui, o que tá é, segurando os aparelhos, o apoio dos livros, é que nem Jornal não é? Nacional, né? Diz que o pessoal É. fazia de gravata em cima e embaixo era calção. Tem gente que já tá, igual o Ari, né, que eu fiz domingo É. passado, ele tem um. Ah, Já, mas eu. ao Gente, longo do tempo ele foi montando um estúdio lá, ele tá tudo bonitinho, mas Ari Júnior é pra, famoso, né? Ele é ele já tá chique, nisso há muito tempo. o cara é escolado, o cara já pegou as mãos, já apanhou bastante. Vocês Já fizeram a live com o Rubinho, né? a gente fez na pandemia, a gente fez na Então, pandemia também. o Rubinho é mais chique ainda, meu bem. É, o pessoal já tá na Ó, internet há muito tempo, né? A gente tá imagina, chegando por a agora. gente também é chique, ó. Ó. Bom, brincadeira à parte, já É, quebrei o gelo, agora vamos em frente. imagina, agora tá Olha, tem alguém tranquilo. que entrou aqui, a Marcenaria Simão. Oi, Marcenaria Simão. olha que Quem, quem, legal. quem for, provavelmente vai entrar mais gente que conhece você do que eu, Vitor. Foi Não, o que eu vai. falei para o Ari domingo passado. É.
minha página, todo mundo que me conhece deve estar dormindo uma hora dessa, então o pessoal sempre assiste depois. Todo mundo sempre assiste depois. Mas os meus também, os meus essa hora não acordaram ainda não. Olha, Simba acordou, Simba é o cachorrinho da casa. Aí, ó. Como o Ari disse domingo passado, né? A gente está falando sobre os dons do Espírito Santo e muita É, gente fica já quer ver algo extraordinário e é. esquece de pensar no sobrenatural, né? Ele falou assim, o sobrenatural é domingo, uma hora dessa a gente está falando sobre Bíblia em vez de estar dormindo, Não dá para acreditar, né? né? Eu falo, Mas quando a rapaz, gente. Olha a Blanche, Maria. Olha, ô Blanche! A Blanche é a esposa do Zé Bruno. sim, sim, Ah, é um prazer, satisfação. bonita, poderosa. Falando, hoje vai ser só espectadores chiques aí, É. Ô por Blanche, sua parte. lembra do Jacó, aquele menino que canta lindamente? Bom dia a todo mundo. Alexandra, bom dia, gente, que delícia. Que bom estar aqui, é bom ficar conversando, né? É um privilégio, pra gente é um privilégio. Te amo também, Blanche. Linda. Eles vão vir para cá, né? Não, bom, Ah, mês que vem tá prometendo aí. Blanche vai arrasar, hein? Oi, Blanche. Olha lá, ela Bom lembra. dia. Bom Linda. dia, satisfação tê-lo aqui. Viu? Chique, Rapaz, né? agora o negócio começa a ficar meio pesado, né? É, Porque agora é, eu tô pensando que eu só vou ouvir você. não, imagina, não me deixe sozinho nessa, não. Você que é pastor ungido, eu sou a bispa Não, da não. esquina. Mas a gente não consegue, não é nem recondicionado, né? É, Igual eu dei muita risada com o Ari, porque ele fica é, falando, o pessoal segue muito pastor reformado, né? Eu sou é. pastor recondicionado porque eu sou feito em fundo de quintal, eu não sou feito em seminário. É pastor de verdade, ungido. Eu, eu nem recondicionado sou ainda, tô sendo martelado, tô sendo martelado. Você ainda está sendo pregado ali, Tô tá sendo martelado, rachadinho, né? soldado. É isso aí, mas são É, desses, esses que são bons. amém. Esses que Ô, são tia, bons. vamos fazer uma oração para a gente Vamos! começar com os crentes não assustar depois. Isso! Então é o Jacó que vai Eu, orar já, hoje, gente. eu oro, Ah, eu ele disse, ia me pegar, afinal fica para os sabe? convidados. Vamos fazer oração e continuar o bate-papo aqui. Amém, amém. Amém? Pai, muito obrigado já por esses momentos tão maravilhosos, por todos que estão presentes. Obrigada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de em família, Deus, podemos falar, Deus, sobre Ti, sobre os Teus feitos, olhar, ó Deus, para a Tua palavra e ver, ó Deus, os Teus propósitos para a nossa vida. Que toda a conversa, tudo que falarmos aqui, ó Deus, traga Pai. edificação àqueles que terão contato com esse vídeo e para nós também. É E que a gente verdade. cresça, ó Deus, em Ti, para que o nosso serviço, Deus, seja cada vez melhor, para que o servir, ó Deus, aos nossos irmãos seja cada vez melhor. E que Teu Espírito Santo continue, ó Deus, nos conduzindo e nos trazendo, ó Deus, crescimento para o cumprimento dos Teus propósitos nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Amém. Deus, coisa linda. Como é bom a presença Tia, de Deus. é muito. A senhora tá com, você tem o livrinho, né? Eu Você tenho um tem o livrinho livro velho. físico aí, ó. Ah, tá tudo coloridinho, então já viu quem vai falar bastante hoje, né? Mas você sabe que as minhas Bíblias, meus livros, às vezes é muito difícil quando alguém quer emprestado, porque eu rabisco muito, Jacó. É, né? Eu rabisco Eu tenho essa muito. mania também. Eu sublimo, assim, eu vou, às vezes, até do lado da. Tem umas Bíblias hoje em dia que tem até lugar de escrever, né? Para Então, cada mas página. você sabe que essas que têm lugar de escrever, eu acho que elas são muito técnicas. A gente tem que escrever assim É, em cima, né? na pegada. São muito Mas bonitinhas. eu tenho uma eu tenho uma para ficar limpinha Ah, é? e Eu não tenho tenho nenhum. e tenho uma só para rabisco.
A mais velhinha que eu tenho aqui é só de Olha, rabisco. olha que eu tô vendo aqui, ó. Nossa live é internacional, cara. É, Ei, aí, ó. hi, Pablo, how are you? Tá vendo? Lindo, tá lá em Londres. Olha só Que o lindo, Pablo. alcance que. É, né, eu fiz o casamento dele o ano Aí. passado. Ele é filho de pastor aqui do Brasil. O pai dele é o Cid. Papai tá na área, famoso papai tá na área. Tô falando que as presenças aqui, os convidados aqui, né, vão abrilhantando a live. A Ai, live. lindo. Olha, Cristiane. A Cris é lá na intercessão, diaconisa da nossa igreja. Ah, a Ai, Cris é Cris. aquela que recebe a gente. Sim, o sorriso Ah, mais ela é... caloroso da Cris, IBEM. você é deliciosa, Cris. A gente chega na IDEM, vou contar um segredo aqui para quem está me ouvindo. A gente vai falar de dons hoje, não é? Uhum. Pois a Cris tem o dom de receber as pessoas. A gente chega naquela igreja, ela recebe a gente com um olhar tão delicioso que a gente parece que a gente chegou no lugar que a gente devia chegar. Aí, tá vendo? É Muito bom. lindo. Deus abençoe você, Cris. E ela sempre, quando começa um pouquinho mais, muda muito o horário, ela fala, ah, às vezes eu acordo mais cedo, às vezes eu começo, espero, e hoje começou no mesmo horário domingo passado, ela está acompanhando. Bom dia. Cris, bom dia. Então, gente, hoje é dia de falar de dons e o Jacó é Perdão. especialista em dons. Não. Ele sabe tocar violão, ele sabe cantar, ele sabe Ah, profetizar. meu Deus do céu. Ô, Senhor! Fala, Jacó, fala que eu te Então, tipo, escuto. o tópico do dia, né, de hoje, do estudo, está na página 105, Sim, que é o propósito dos dons espirituais, né, e para que eles são dados. certo. Só explicando um pouquinho, né, eu gosto de dar essa introdução. Esse livro a gente começou a estudar, que Ah, é o livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo de John Stott, fazendo um. É quase que uma apêndice nos estudos que a gente estava tendo do Catecismo Nova Cidade. Quando certo. a gente chegou, né, a senhora lembra, quando a gente chegou na parte do Espírito Santo, Uhum, como o Catecismo Nova Cidade tem, a produção dele é bem reformada, né? O Espírito uhum. Santo eles falaram com a visão reformada, mas o pastor viu a necessidade de ter uma compreensão que alargasse um pouco mais a visão. E aí a gente tinha esse livro aqui, começamos. Então estamos chegando no final, né? Até falei com o pastor ontem. Ele está de férias, mas eu fico perturbando ele em segredo, o pessoal não sabe. Falei, e aí, pastor, estamos quase no final. Vai concluir? Ele, ó, pega com a tia lá se vocês quiserem concluir. Então, gente, hoje a gente chega Pode no fim. concluir, pode concluir e tal. Não tem problema não, eu só vou acompanhando. Diz ele que qualquer hora pode ser que entre aí. Eu falei, então tá. Você sabe que eu vou te contar Aí, uma coisa. não, pode falar. Esse livro mudou muito a minha visão. Mudou demais. Esse livro, eu li esse livro na primeira edição dele. Uhum. Era pouca coisa diferente. Ele fez algumas correções e tal, mas é pouca coisa. Assim, ele modernizou um pouco o John Stott, vamos dizer, né? Ele deu uma Aham. modernizada, uma atualizada. E para mim esse livro não precisava nem ter uma segunda atualização nem nada. Eu li tem uns 10 anos, eu acho, uns 10 ou 15 anos mais ou menos. 2008, por aí, né? Não sei fazer muita conta. E ele mudou totalmente minha visão de dons, que a partir dele eu aprendi a questionar várias coisas, né? Uhum. Daquela formação que a gente tinha. Você sabe que, só para vocês entenderem, eu tive uma igreja só na minha vida. Né? Eu me converti sozinha, não teve apelo, não teve nada, foi uma experiência única. E assim, eu tive uma igreja só de formação pentecostal ainda. Então, assim, eles são muito focados em dons. Uhum. Então, quando eu li a primeira vez esse livro, eu ainda li com aquela mentalidade pentecostal. Então, assim, é muito legal, gente.
se alguém aqui está me ouvindo e o Espírito Santo tocar no seu coração, seja você da doutrina que for, eu quero dizer isso. Da doutrina que for. Esse não é um livro exclusivo de doutrinas. Esse é um livro que todo cristão deveria ter. Sim. É um livro, assim, John Stott, ele é, assim, uma pessoa que foi maravilhosa, assim, usadíssima por Deus. Ele vai ter lugar especial, vamos dizer assim, né? Mas ele te ensina a questionar bastante coisas, abre sua mente. Ele é um livro simples, didático, é um livro claro e bíblico. Já Sim. quando eu vi que o pastor passou esse livro, que vocês começaram a dar os estudos sobre ele, até pedi para comprar mais um, deixei ali com a Paulinha para ela dar para alguém que precisasse ler, porque às vezes a pessoa não compra, e esse livro tem que estar na prateleira de todo cristão. Eu, assim, fico feliz quando eu vejo esse livro na casa de alguém. Muito legal, viu? Parabéns. Pronto, Verdade. falei o discurso todo. Imagina. Não, ele é muito equilibrado, né? É, O conteúdo do livro ele traz, acho que o que é mais interessante, também para quem eu também tive uma passagem quase 6 anos na igreja Assembleia, né? Também tive toda a experiência. É engraçado, eu nasci na presbiteriana, depois passei a adolescência para a juventude ali, a juventude na Assembleia, né? Então tive os dois extremos de doutrinários, né? é, E aí quando a gente pega o John Stott, ele realmente limpa, né? Ele, limpo. ele dá aquela lixada assim nas dúvidas que ficam, né? Sobre, porque cada doutrina, cada confissão doutrinária vai ter seus extremos, né? Tem. E ele traz ele acrescenta maturidade, acho que nesse assunto, né? Porque ele é muito bíblico. Específico dos dons. Sim, é muito bíblico. Traz que não é só a opinião dele e nem a opinião pautada, né, embasada no que é confissão doutrinária. Né? Ele traz sempre a colocação bíblica, né, Exato. para dentro do pensamento. E é uma linguagem sem, né, não muito Tem teórica, firula, né? Não não tem firula, não tem termo técnico. Ele usa, lógico, a explicação de alguns termos na língua original, mas ele também faz isso com bastante simplicidade, né? Então, enriquece muito a gente, enriquece porque ele não vai nem para o extremo da busca desenfreada, assim, né, pela questão mística, mas ele exato. também inspira, né, a busca do sobrenatural. Acho que é isso que é o mais importante, porque Deus, e deixa aberto, né, ele não coloca Deus numa caixinha, tipo assim, Não. eu acho, a Bíblia diz que Deus faz isso, não, ele fala, a Bíblia diz que Deus é soberano. É. Então, e o Espírito é uma pessoa com vontade própria, com poder supremo, então ele vai agir da maneira que ele quer. E a compreensão mais rica disso, que eu acho que entra, né, como a gente está vindo para o final, entra muito no assunto que a gente está hoje, é que tudo isso é para o crescimento, É. né, para a edificação do corpo, da igreja, né, que é para o trabalho, né? Até É. um dos tópicos aqui, né? Para que serve? Por que os dons são dados, né? E o dom que ele destaca é para o serviço. Para o serviço. Não é para nenhuma a gente Não é se sentir, propriedade, né? não é propriedade, né? Não é Não é, propriedade, não é galardão, não é prêmio, não é brinde, não é promoção, não é, você ninguém melhor, não te torna mais santo, não te torna menos pecador. É muito interessante porque também ele escreve, a literatura do Stott é amorosa. É muito amorosa. Ele devia ser um homem muito maduro mesmo, espiritualmente. Aquela pessoa deliciosa de conversar. Sabe? Aquela pessoa que você conversa e fica assim: como você consegue saber tudo isso? Não tem gente que é assim? uhum, Então, eu imagino assim, que se a gente conversasse com John Stott, se a gente fosse assim contemporâneo, tivesse conhecido ele,
a gente ia ficar assim, embevecido por ele, porque ele escreve com amor, ele escreve sem levantar muros, né? Sim. Tipo, o que eu penso está certo, o que você faz está errado. Não, ele só coloca o que Deus diz e deixa você entender. Sim. É lindo isso. Ele respeita o crescimento, a doutrina, ele respeita a maturidade de cada um. Por isso que eu falo, é um livro, Jacó, que a gente tem que ler hoje, a gente termina ele hoje, mas daqui um ano a gente tem que fazer de novo essa Tem que leitura. voltar. Tem que voltar, porque ela é muito interessante e ela fala daquilo que todos querem saber, Sim. né? E o destaque, eu acho muito legal, que ele destaca sempre quando é alguma afirmação que ele tem forte dele, né? Ele fala, eu penso É, que exato. seja assim, né? E também quando, toda vez que ele quer meio que bater um martelo, É, né? Ele coloca a Bíblia, é verdade. E a né? Bíblia bate bem, né? Então ele não cita, ele não tem, ele tem em alguns pontos de ligação ele cita alguns outros pregadores, né, pessoal mais histórico, mas toda vez que ele quer assim fechar o assunto meio que decisivo, ele fala, olha, eu quero, o que eu entendi do que a Bíblia está falando sobre isso é que vai mais para esse lado, mas ainda assim com Com amor, né? bastante amor, com É bastante bonito, carinho, é gostoso de ler. né? E hoje a gente entrando nesse tópico aqui dos dons, né? O título é Será que todos os dons da Bíblia são dados hoje? Né? Aí a gente já entra num momento que a gente fala assim, poxa vida, será que realmente são dados mesmo? Ele traz aquelas perguntas, é muito legal esse livro, porque ele traz para a gente as perguntas que a gente quer fazer para o pastor. É, E às vezes a gente não tem acesso, né? Não tem assim a uhum. coragem, ou então não levanta o dedo no dia da reunião e fala: Ai, você acha que os dons funcionam até hoje? Né? Oi, Chau, ali, ó. Linda, Chau, minha vizinha linda, ó. Ah, que delícia. Tá bastante gente hoje. Tem a pessoa vai passando por aqui, dando um alô. Que lindo, que gostoso. E essa é uma pergunta bacana de ser feita. Aí Uhum. ele pergunta aí, será que os dons da Bíblia são dados hoje? Né? Vamos lá, as pessoas que vão estar nos escutando, você que está aí ligado, né? Você que não leu o livro, como diria, Uhum. porque a gente tem a resposta aqui, né, Jacó? A gente está aqui, Sim, pessoal. né? Será que, Aí ele, né? Que os dons estão aí para nós, sendo usados, todos eles? Ah, é, tem tchan, o, tchan, tchan. a gente dentro desse tópico de que eles são dados, né? Ele tem ele faz a distinção do entendimento do dom profético e apostolado, né? Ele traz uma explicação que é Muito legal, por sinal. bem legal, assim, é bem Teológica. madura, teológica, ela deixa, e deixa aberto, porque assim, muitas pessoas têm crise com o título também, né? Com o nome do título, né? Então ele fala, né, que dentro de um aspecto bíblico, a profecia existe porque todos, né, a igreja foi chamada para ser para o ministério profético, né? Exatamente. Aí Exatamente. ele deixa a distinção do que na visão, né, na compreensão dele através da Bíblia É. não existe, né? Então, algumas coisas que fazem diferença, né, no Uhum. caminhar, no nosso dia a dia, né? Se a gente já pensou se todo mundo saísse por aí se achando o profeta do pedaço, do balacobaco, você saía na rua e falava, oh, eis aqui, suribanto, suripanto, não sei o quê, para todo mundo, ia dar uma encrenca danada, né? É. Porque é E por ele deixa, informação, né? sim, e ele deixa bastante destacado que também o profeta bíblico, como que ele atuava, né? Exato. Aí Não você ele não era um adivinho, né? Gospel, né? Ele não era
Ele Era alguém eu que gosto desafiava. exato. Eu gosto de uma expressão que ele usa aqui. Se eu pegar aqui um pouquinho mais para frente, daqui a pouco eu acho ela aqui. Ele disse que o profeta era a boca de Deus. Isso. É a expressão do Stott aqui, que é uma expressão que a gente também usa. E é muito legal isso, porque mostra muito o que era o profeta antigamente. Ele era a boca de Deus. Ele é uma pessoa de extrema sensibilidade com Deus que falava o que Deus queria dizer, né? Uhum. A gente vive num mundo tão, né? A gente às vezes pensa, né? Coração cheio de amor, eu quero dizer alguma coisa pro Jacó, e aí eu digo que foi Deus que falou. É tão É. perigoso isso, né? E ao mesmo tempo ele mostra também que o profeta e como um grupo coeso com os apóstolos, que é o que está lá nos dons de Cristo, lá os dons ministeriais, quando você pega Efésios 4, né? Você pega ali os 5 dons ministeriais, tem primeiro apóstolos, profetas, aí vem evangelistas, pastores, Efésios 4:11. Efésios 4, 11 e 1 Coríntios Isso, 12, se eu não me engano, acho que tem uma lista também. isso. Irmãos, abram a Bíblia, procurem lá, Para conferir, né? Ver se a gente não está conferem, falando nada, bobeira. vai olhar lá. E ele coloca esses 2 dons, apóstolos e profetas, ali no início, como primeiro e segundo, como um grupo coeso mesmo, né? Como se fossem um só. E aí, quando ele dá a explanação dele ali sobre apostolado e sobre o profeta, que profeta é diferente de profecia. Ser profeta tem uma diferença entre profeta e profecia. Pois a gente, no caminhar, a gente pega um pouquinho essa diferença, que ajuda nesse entendimento. E ele coloca isso, porque onde foi, qual é o versículo? Acho que é Efésios 2:20, que diz que a igreja está o fundamento da igreja está sobre os apóstolos e profetas, né? Efésios 2:20. Vamos abrir aqui, vai. Vamos abrir, vamos Para de cogitar, atrás. Maria Alice. Eu sou Dona Maria, viu, gente? Nada não, mas eu sou Dona Maria. Efésios, espera aqui. 2:20. Gente, eu tô de Bíblia nova, tá uma delícia, só que ela gruda, sabe? É isso mesmo, tia. Eu não sei qual Ó, Efésios 2:20. conversão. Olha só que legal. Quando eu falo que ele coloca os dois num grupo, como se fosse um grupo só, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Gente, o que eu queria dizer assim que a gente está entrando nesse assunto é que a igreja está fundamentada, ela está edificada, perdão, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele pega aquele grupo de Efésios 4:11, que são os dons ministeriais, ou os dons de Cristo. Eu escuto falar de tanto jeito, que, nossa, uma coisa incrível. E ele coloca o profeta e o apóstolos como fundamento mesmo da igreja, porque eles eram. Sim. E de que profeta e de que apóstolo ele fala, Jacó? Dos 12. Os 12. E os profetas e apóstolos da fundamentação, né? Exato. Esse alicerce são os do Antigo Testamento, né? Exato. Que E já está os tudo ali. 12. Uhum. E por E que os ele 12. diz que nós somos edificados sobre esse fundamento? Porque foi através deles que tudo chegou para nós. Não é? Essa Bíblia está na sua mão, porque Paulo, né, aquele profeta, como o último, que ele diz mesmo que eu não mereço nem esse título, né? Teve os 12. Aí Judas acontece a traição, Judas se mata, mas o que acontece? Pedro vai lá junto com os apóstolos e fala: olha, a gente precisa colocar outro no lugar. Né? Tem até um estudo que eu li, agora, acho que do Hernandes Dias Lopes, um desses presbiterianos muito
Eles são muito, prestam muita atenção na palavra. É muito bonito de assistir quando eles abrem estudos. E eles falam que eram 12 apóstolos, porque eram 12 tribos. Então era a linguagem daquilo da época, né? E eles tinham todo esse testemunho, convivido com Deus, convivido com Cristo, né? Toda essa proximidade, e eles deixaram tudo escrito. Paulo vem depois? Vem, mas Paulo viu a Cristo como ressurreto já, que é um dos grandes sinais do apostolado. Sim. Não E é é? engraçado que a reunião dos apóstolos escolhem, né? Fazem a votação lá e escolhem um, mas Cristo escolhe Paulo, né? Exato, O vai lá e 12º apóstolo, cavalo. assim, de destaque ainda foi o próprio Cristo. E ele deixa essa diferença, né? Eu acho muito interessante ele deixar essa diferença na importância do crescimento da igreja, né? E ele não retira aqui do texto, se a gente lê essa parte, ele não retira a visão apostólica da igreja, né? Porque Exato, apóstolo, na verdade, significa enviado, né? Então, enviado. assim, a igreja é apostólica, né? Exato. Porém, o peso, né? E eu acho que essa distinção é bem importante, né? O peso do título, né? Do dom apostólico que tiveram os 12, né? Juntamente com Paulo, né? É um, né? E a igreja, como bem a senhora falou, ela agora ela caminha, né? Ela cresce, ela vai se edificando Exato. em cima, né? Baseada ali nesse chamado dos 12, né? Então não tem como a gente até pelo texto do Stott, né? Dizer que existe hoje alguém com um peso de... Isso não quer dizer que não seja importante, né? Mas que tenha aquele peso de fundamentação como Pedro, como Paulo, como todos os, né? Como Mateus, Você Marcos, imagina todos. que o nosso Brasil, por exemplo, nós temos em torno de 10 mil profetas, né? Ungidos. Você imagina se todos eles nos dessem uma doutrina, É. nos indicassem um caminho, que era o que eles estavam fazendo ali, né? Colocando para a gente o fundamento, né? Que já está estabelecido através de Cristo Jesus para a sua igreja. Imagina se hoje, só que falando do nosso Brasil só, 10 mil profetas, vamos dizer que fosse um número exato, se reunissem sei lá, no Allianz Parque, eu sou palmeirense, Então, e decidissem escrever cada um a sua visão, como a igreja tem que se comportar, e passasse a exigir isso de você, assim, como doutrina real. Imagina a salada mista que ia ser. não A gente ia tem... ficar doidinho, né? E eu acho que o problema talvez principal de hoje em dia, né, é que como a gente estava falando sobre os títulos, né? Hoje o título, muitas vezes, ele traz para as pessoas uma presunção, né? Traz. As Isso é pessoas triste, né? se esquecem do que é até também um dos últimos tópicos aqui do livro, na página lá, na 105, Aham. que fala sobre o propósito dos dons espirituais, né, e para que eles são dados, né? Que é o que a gente falou do serviço, né? Então, assim, as pessoas pegam e se intitulam, né, o apóstolo, o profeta, o mestre e tal, para benefício próprio, né? Fazendo disso um título hierárquico, Eu vejo que né? tem muito uso de dons dentro da igreja, isso é uma coisa muito. É até triste. Que os dons são para serviço, essa coisa toda, mas eles usam. Eu vejo muito assim, os dons sendo usados para autoafirmação mesmo. Sabe, eu poderia usar a palavra vaidade, né? Para a pessoa se sobrepor, ser reconhecida, ser aceita, ser amada, ser respeitada. Essa não é a função do dom. Não é
função do dom. O dom não está ali para isso. O dom é de uma, que o dom não é nosso, como ele diz, né? O dom é assim, muito claro, isso. O dom é de Deus, vem do Espírito, é da soberania maravilhosa do Senhor. Ele nos concede para que a gente cresça. Sim. E a gente tem que crescer para quê, Jacob? A gente cresce para edificar os outros, né? Para o Exato. serviço dos outros. Então, o dom é serviço completo. É um dom que você recebe para servir e para continuar servindo, né? Para que, além das portas da igreja, onde a gente fica aconchegadinho ali, no cobertinho, não cai a chuva na cabeça, gostosinho, Jacó canta bonito, né? Naquele lugar que a gente recebe toda essa capacitação, esse entendimento, esse ensino, a gente possa levar para o lado de lá, para dentro dos nossos lares, diante dos nossos amigos, no nosso trabalho. Então, os dons, eles são muito mais do que autoafirmação. Aliás, ele não tem autoafirmação nenhuma, porque não são nem teus. Não tem como ser algo, porque não é de merecimento, né? Não é. É vindos da graça, né? Que é o termo carismata, né? Que são dons da graça, né? Então, não é de merecimento. Quer, né? Deus é muito... Eu acho que assim, o Senhor, ele tem um senso de humor maravilhoso. Ele dá para quem quer. Eu vou lá e vou dar para a irmãzinha ali, ó. Tá vendo que a irmãzinha, que ninguém olha para ela, pois ela vai levantar com aquele dom. Não é? Ou então, sei lá, ele dá porque ele quer, para qualquer um, porque o corpo... nós somos todos diferentes. E essa variedade... Assim como a variedade de dons, a variedade nossa, entre nós, né? Nem todo mundo canta lindamente como Jacó, né? Jacó, você vai gravar um CD depois dessa live, tá? Ah, meu Deus do céu, não? Mas é assim que Deus nos usa. O que eu mais assim, acho maravilhoso é como a nossa mão, né? Ó, eu não tenho um dedo igual ao outro. Um diferente do outro, mas um totalmente diferente do outro. Mas se eu quebrar, como eu quebrei a unha aqui, ó. Essa pontinha de unha, menino, me dói a mão inteira. A mão toda sente, né? Porque assim, isso é o corpo. A gente tem que aprender a se amar nesse ponto, a se servir nesse ponto. E quando um necessite, todos vão lá e socorram aquele lado, né? Então, assim, você vê uma coisa bonita na Bíblia? Quando ele fala em dom, ele está lá falando de dons, né? Coríntios 12, que é o mais... 1 Coríntios 12, que é o mais conhecido, né? Quanto aos dons espirituais, ou quanto aos espirituais, que ele explica para a gente aqui, que essa palavra dons, ela foi colocada ali, né? Como uma expressão, né? Para ser de melhor entendimento para todos nós. Ela... Quanto aos espirituais, eu perdi o que eu ia dizer, olha só. Ah, lembrei. Ele fala, ele explica tudo, mas ele, em seguida, ele coloca o amor como fechamento de todo o texto, como assim, o laço que termina tudo aquilo, como se fosse assim, ele dissesse, tudo isso só serve se você amar. Nada disso serve se você não tiver amor. Ainda que eu dê toda a minha fortuna e o meu corpo para queimar, não vai ter nenhum sentido. Se eu não tiver amor, aquela parte que ele fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, isso é corpo. Não é só amor entre um casal, entre uma família, isso é corpo. Não é um sentimento, né? Não é. É sentido real, né? Se não me engano, Efésios ou Romanos também, que ele fala sobre dons, em seguida ele diz que o amor não seja fingido, o amor isso, o amor aquilo e o amor aquele outro. Então, assim, ele sempre tenta arrematar. Por quê que eu vejo isso? Isso agora, eis que te digo, tia Alice que fala. Provérbios de Alice. 1 Alice, versículo 5. Lá em 1 Alice está escrito assim:
que os dons são para a vida da gente, para o nosso dia a dia, para o nosso encontro com os irmãos, para a gente ajudar, para a gente viver, para a gente ser cristão de verdade, para a gente até poder manifestar o fruto do Espírito, porque não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Né? A gente teve o estudo disso aqui mais para trás. Dentro do livro tem, né? O livro tem, acho que se eu não me engano, o segundo bloco dele é sobre o fruto. Eu gosto de brincar, quando eu tinha reunião aqui em casa, eu brincava muito com o pessoal que o fruto do Espírito é uma mexerica, né? Tipo isso. E vai tirando os gominhos. É cheia de gomo, mas ela é uma mexerica. Né? Mais ou menos isso, né? Mas olha... Mas, tia... Oi. Não, pode terminar. O fruto é para a vida. Sim. Né? O fruto, olha só, os dons são para a vida, mas o amor é para a eternidade. Né? Então, assim, os dons são para agora, tal. Mas se eu não amar... Não sabe o que eu penso? Eu vou jogar uma pimentinha em cima disso. Posso plantar basta? Eu acho assim que quando a gente não ama, e a gente... Porque Deus dá o dom para todos, tá? Todos vocês têm dons. Aquela pessoa que chega para você e diz, mas eu não tenho dom, não. Tem sim. Tem, o teu dom é limpo, está escondido, enterrado, adormecido, um monte de coisa, mas ele está lá, porque Deus te deu um dom. Todos nós temos um dom. Deus nos abençoa sempre. A gente às vezes não identifica, né? Mas se a gente não tem esse amor para usar o dom, eu tenho medo de chegar na fila lá em cima, chegar lá no céu e estar na fila errada, sabe? Naquela fila que Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. A fila do sem crachá, né? Sem nome. A fila do sem crachá, sem nome na lista. Você vê que teu nome tá lá, você vai, entra na fila, aí você vê o cara da frente falando, Senhor, mas eu profetizei, eu curei, eu sapateei, eu orei em línguas, eu fiz tudo. Ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Ele está falando isso para quem exerceu dons. Sim. Será que faltava amor, né? O amor é para a eternidade. Sim. Então é muito. Eu viajo com essas coisas. Você sabe, Jacó, você chamou a pessoa errada para falar aqui. Nada, domingo de manhã a gente pode viajar. O pessoal vai viajando o resto da semana aí. Almoço, né? Então. Bati o pé aqui, tremeu tudo. Então eu sempre penso assim, eu acho que assim, primeira coisa, você tem um dom lindo, maravilhoso. Você reconhece aquele dom, você encontra aquele dom, você quer usar aquele dom, você quer se deixar ser usado por aquele dom, então aprenda a amar. Aprenda a amar o seu irmão para poder servir. Porque, e ainda vou dizer outra coisa. A gente, como igreja, muitos de nós, a gente reconhece Deus. Sempre reconhece Deus, porque Deus é maior, Deus é maravilhoso, Deus é soberano. A gente ora para Deus, é tudo Deus, Deus, Deus. Mas muita gente não reconhece a irmandade. Sim. Não reconhece o irmão. Então, na hora de servir, escolhe para quem servir. Então, é aí que eu falo que o Paulo, ele em seguida entra falando do amor. Que é o dom maior, o mais excelente. Buscai. Como é que ele termina lá? Efésios, Coríntios. Olha só que lindo. Vamos para a Bíblia, gente. Abre a Bíblia lá, abre a Bíblia. 1 Coríntios 12, vai lá. A tia sabe uma coisa, peraí. Aqui, ó. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, dons espirituais, mas procurai com zelo os melhores dons, 12 e 31. E agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele fala, procura o zelo, procurar com zelo, apresenta os dons, apresenta tudo, mas ele fala, espera um pouquinho, eu vou mostrar uma coisa melhor.
melhor, chamado amor. Né? E quando ele vai terminando, lá no versículo 13 do capítulo 13. É que a Bíblia separa, né? Na verdade, a conversa de Paulo Mais ela não tem, entender, ela não tem né? capítulo, né? A gente está falando assim com amor, a gente separa, capítulo 13, mas Paulo devia estar dando uma dura. Paulo estava indo embora, o discurso estava inteiro aqui, né? Paulo estava passando facão ali, isso sim. Aí ele termina assim: agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Jacó, Deus nos dá os dons. Os dons são para servir. Todos nós temos dons. Seja apostolado, seja profético, seja de língua, seja de cura, seja de milagre, seja do que for. Se eu não tiver amor, eu estou na fila que não vai ser reconhecida. Pronto, fala você. Não, eu ia falar que dentro do pensamento que a senhora colocou, né, com o primeiro versículo de 1 Alice 3, o John Stott vai usar Paulo para concordar com isso, né, que ele vai falar aqui, já no finalzinho, lá na página 105 ainda, né, ele vai usar o texto de 1 Coríntios 12, 7, né? Fala assim: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Né? E depois, em 1 de Pedro também, 4, vai falar: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E aí o John Stott vai acrescentar falando assim: portanto, os dons espirituais não são dados para ajudar, confortar e fortalecer a nós, os receptores, mas aos outros. Porque este é o significado da palavra edificar. E esta também é a razão pela qual alguns dos dons são mais valiosos que outros. Aí ele vai entrar na questão de superioridade de dons, mas no sentido de que aí ele vai falar: como é que eu sei que o dom quando um dom é mais valioso que o outro? Não que todos, ele fala, todos devem ser usados, nenhum deve ser desprezado, mas quando eu sei que eu estou exercendo um dom, onde eu preciso prestar mais atenção, onde eu estou nas mãos de uma ferramenta mais valiosa. Aí ele vai dizer que conforme a medida de edificação dos outros, né? Exato. Quanto mais edificam, né, mais valioso é esses dons. E quanto mais edificam os outros, né, não é o que não tem a ver com a minha experiência, mas tem a ver com essa questão da irmandade. Né? Não tem a ver com a minha experiência com a divindade, mas tem a ver com a tradução do que eu recebi do Pai. Né? Porque, como a senhora disse, o ser humano não tem dificuldade nenhuma em conhecer a Deus, né? Ou em reconhecer a divindade. Mas a gente tem muita dificuldade de reconhecer Deus como Pai. Exatamente. De olhar para o irmão e vê-lo como irmão, né? Filho do meu pai. E aí é onde a gente confunde tudo, né? A gente passa a querer os dons como ferramenta para a nossa vida. E manipular. Tem até um comentário aqui. Tem um outro comentário do pai do pastor, o irmão Amauri, que a senhora assistiu aí uns 2 domingos atrás. Uma simpatia, adorei. Ele falou um pouco sobre o que a gente estava falando lá em cima dos apóstolos, né? Que realmente o peso do título é o que é dado pela Bíblia. Hoje em dia tem líder que se auto-intitula apóstolo, mas ele fez um outro comentário aqui. A pergunta que é necessária para a nossa vida cristã é: cremos, né, que hoje há, no sentido dos dons, a gente já falou que crê, e se cremos, Deus, na sua misericórdia, concede para a edificação da comunidade, seja natural, né, ou extraordinário. O John Stott vai falar sobre isso, né? Essa questão a gente até foi o estudo de quinta, né? Sobre se todo dom é milagroso, né?
que entra nessa parte, né? A gente muitas vezes acha que o exercício do dom, ele é essa manifestação extraordinária, né? Todo mundo está esperando milagre, ver anjo, Ver profetizar. Jesus em lâmpada, né? Como diz o Ari, né? O pessoal fica vendo. Todo Olha, mundo quer a irmã aí que fica na porta, do que ela chama? a Cris. A Cris tem um dom de receber as pessoas. Quando a gente fala de... quando você recebe as pessoas na sua casa, você é um anfitrião, né? Ela olha para a pessoa, aquilo é um dom de Deus, aquilo não é normal. Tá? Começa assim, você entra na igreja, olha, vou te falar, eu levei 5 anos, 5, ó, Tatá é testemunha, orando por mim, para eu aceitar entrar numa igreja. Sabe, as pessoas te recebem, vem, te agarra, vem disso, vem de aquilo. Não, ela tem a doçura expressa na feição dela, ela é receptiva, é um dom dela. Eu tô falando isso para você, Cris, você tem um dom lindo. Cada vez que você vê uma pessoa, eu sou uma pessoa esquisita, né? Eu chego, todo mundo viu que eu cheguei. Ah, tia chegou, chego tropeçando, caio, mato o carro, aquela coisa toda. E ela te recebe, ela te dá paz quando você entra. Mas ela não diz, ela não sapateia, ela não diz Deus está falando com você, ela não sobe lá em cima para cantar, né? Mas ela está ali, num abraço, numa doçura. Que, meu Deus, eu tenho vontade. Olha, eu vou te falar uma coisa, a primeira vez que eu fui na igreja, eu voltei por causa daquela mulher. Porque foi tão gostoso, eu me senti tão bem. Ela não foi efusiva e ela não foi fria. Ela foi natural, como se fosse normal eu chegar lá. Foi uma irmã. Foi uma irmã, exato. Olha que bom, como se eu tivesse estado lá no dia anterior. Então, isso que ela passou para mim, é um amor lindo para mim. Eu imagino que seja para outras pessoas. Então, assim, esse é um dom que não aparece, vamos dizer, né? Não tá em destaque, né? Não tem uma faixa, né? Eu sou o dom, né? Uma coroa. Porque tem gente que pode falar, tem igreja que o cara tem uma coroa. Mas é uma coroa. Eu sou um dom. Ele não é a pessoa, ele é um dom. É quase sócio do Espírito Santo. Meu Deus. Ele fala, gente, menos. Não é o Espírito que dá o dom para ele, ele que encomenda, né? Dá listinha, olha, esse aqui tá bom, esse aqui tá bom. Esse aqui eu não quero não, esse aqui pode dar lá na porta. Tá? Que é isso, gente? Isso acontece muito, Jacó. Sim, eu imagino. Nossa, mas acontece demais, demais, demais. Demais da conta. Eu vou colocar esse coisa aqui, tô achando fazendo barulho, meu. Espera um pouquinho, que eu vou ficar. Olha que música tecnológica. Só achar o vídeo, tá bom, né? Cadê você? A Cris está comentando que é verdadeiro. E é verdadeiro mesmo, assim. A gente que convive com a Cris, a família dela, o esposo dela também, o André, é uma família que abraça a gente. Acolhe com as palavras. É o dom do acolhimento, né? Não sei como é que chama. Tá fazendo barulho para você aí? Não? Aqui não. Então eu acho que é do meu microfone. Então pode ser, pode falar. Mas o som ficou melhor com o fone, ficou um pouco mais nítido. Alto. Isso, legal. Então vamos de fone. E o mais importante, né, tia, é justamente o que a gente tem junto com a maneira como o Stott coloca aqui, que o dom a serviço dos outros, né, edifica a igreja. Por quê? E ele não tem posição de destaque no sentido pessoal, né? Porque assim, mas é um corpo, de fato, né? Então, a Cris, né, e os irmãos da recepção ali
acolhendo bem as pessoas, né? O pastor ensinando e as mães ensinando as crianças, e tudo isso edifica a comunidade, edifica a igreja, e não tem quem é mais importante ali, né? Porque quem está ensinando, se não tiver quem receba, né? Como é que fica? Exato. Né? Exatamente. Então não existe a responsabilidade de cada um, né? E cada um exercendo isso de maneira verdadeira, cumprindo o chamado, isso vai crescendo o corpo, né? E vai crescendo a gente conversou sobre isso na quinta-feira, né? A gente precisa enxergar a igreja como uma pessoa e não como uma instituição. A gente precisa se olhar mais como corpo, né? Sim, porque quando a gente enxerga a instituição, a gente quer que tudo funcione, né? A instituição precisa tudo funcionar. Então, se estoura a corda do violão, ou se a cadeira arrasta, se a criança faz barulho, alguma coisa, dentro do ambiente institucional, isso pode ser um incômodo. É verdade. Mas dentro do ambiente familiar, isso faz parte. Nossa, se faz parte, né? Porque a gente, como pessoa, a gente não funciona, a gente vive. Né? E a vida ela tem incômodos, barulhos, ela é fluxo. Né? Na vida tem louça na pia, né, Jacó? Às vezes escorrega e quebra. É verdade. Então, e quando a gente põe dons a serviço da instituição, muitas vezes a gente se decepciona, né? Porque para funcionar dentro da instituição tem que estar sempre funcionando. Existe uma performance, né, a ser atingida, a ser alcançada. E você cria expectativas, né? Você fica esperando reconhecimentos. Mas quando a gente está ali em favor, né? A gente vai falar a serviço, mas para a instituição, de repente, a gente está a serviço. Mas quando a gente está em favor da família, né? Travou um pouquinho a tia ali, deixa ela voltar para a gente concluir a fala. Travou um pouquinho. Ah, tá. Tá voltando aqui. Espera aí. Saiu. Gente, a tia já volta, ó. Probleminha, a gente estava falando. Oi, Jacó. Falando sobre os probleminhas que acontecem com a vida. É isso aí, ó. Né, deu um pico de luz aqui, eu acho que o Wi-Fi caiu, eu vim pro celular. Então a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como a vida se apresenta com suas dinâmicas mais variadas e os dons da família que faz crescer, né? É verdade. Traz a gente para esse ambiente do amor, né? Do amor. Ai, olha, vou te falar, a gente tem que aprender também a aceitar o irmão e o dom do irmão, né? Porque é muito importante. Nossa, mas está fazendo um barulho aqui. Vocês estão escutando barulho ou não? Não, no meu fone não. O pessoal, será que está escutando barulho? Não sei, se alguém estiver escutando barulho aí, dá um toquezinho. Mas eu acho que não, eu acho que é do microfone, alguma coisa aqui, que deu um pico de luz, a luz de manhã estava já dando umas tremidinhas. Aí caiu que o meu iPad é só no Wi-Fi. Aí eu vim para cá, mas continua o barulho. Acho que o barulho é do meu fone. Já até tirei, Blanche, o fone, mas continuou. Acho que é do...
Mas vamos em frente, que atrás vem gente. É, deve ser do meu fone. Ó, tá até o Tatá tá online. Oi, amor. O pessoal tá acompanhando, você tá vendo? Você viu? Meu, Jacó, a gente é chique, cara. Ah, que lindo. Mas olha, gente, pra gente seguir em frente aqui no livrinho, senão a gente não termina ele hoje, né? Ó, a gente já falou bastante coisa, né? Mas tem uma Sim, parte aqui. eu já tô na página 111, eu já fui, É? os assuntos foram passando aqui, eu já fui. Tem um negócio que eu achei bem legal que ele fala aqui, deixa eu achar aqui, que é uma coisa muito interessante. Que as palavras é mais ou menos assim. Hoje em dia as pessoas usam muito o nome dons, carisma, para qualquer coisa. Né? Tipo assim, os jornalistas usam, ele usa até uma expressão falando dos jornalistas, aquela coisa toda. E realmente a gente tem esse problema de usar as palavras erradas, né? Sim. Usar as palavras certas na hora errada, né? Então, todos nós temos os dons. Não é carismático só aquela pessoa que tem o dom que aparece. Né? Não tem o dom só ele que está lá em cima. Né? Com o microfone na mão, qualquer coisa assim. Mas todos nós temos. Né? E não é carismático a pessoa que tem talentos efusivos, por exemplo. Assim. Talvez essa pessoa não seja nem cristã. Né? E tem gente que tem talentos maravilhosos, que Deus certamente a usa, porque Deus usa quem Ele quiser, até a mula. Né? Então, mas a gente tem que colocar as palavras certas, tem que colocar as palavras na ordem certa. É culto com ordem, é culto de verdade, é adoração de verdade, é talento de verdade e é dom de verdade. Tudo isso para edificação de quem está do seu lado. Eu digo que a igreja, ela é, como eu vou dizer, horizontal. Ela tem que olhar como um igual. Todos nós somos iguais, né? Porque a nossa adoração é vertical, mas ela é para Deus. Mas o meu serviço é horizontal, ele é para o irmão. Sim. Se a gente vai atrás do dom para ser alguém mais importante, mais querido ou mais amado, a gente está transformando o nosso comportamento em algo no mínimo ridículo, vai. Porque a gente está querendo ser vice-deus, a gente está querendo ser sócio do Espírito Santo, ser mais ungido que... Né? Tem algumas coisas que estão erradas, né? Olha, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, o dom não vai te ungir para nada. Porque o dom não é teu. Nossa, né? O dom vai só te capacitar, né? Vai te capacitar. Isso ele vai, né? Então, assim, batizado você já foi, como diz o livro, né? No momento da sua conversão, você é batizado. Isso é lindo. Isso é lindo, Jacó. Deus te batiza, vindo o Espírito Santo morar dentro de você. O batismo que a gente recebe é o nosso mergulho no corpo de Cristo, né? É lindo isso. A gente passa a ser, somos todos um só. Se somos todos um só, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem dom melhor do que dom. Porque é tudo de Deus. Como você diz que Deus te dá uma coisa e você fala para ele assim, ah, Deus, disso eu não gosto não. Vai pegar a fila errada, fala assim. Né? E por circunstâncias também para que as pessoas recebam isso, né? Eu gosto muito da expressão que assim, Deus colocando o Espírito dele em nós, ele nos faz fontes e não poço. Gostei. Eu vou usar essa frase. Primeira Jacó diz. Pior que eu não tenho referência, não sei se eu escutei, ou tem alguma coisa. E se eu achar referência, depois eu
eu dou os créditos, mas é que eu Mas você sabe que a referência sempre é Deus? tem. E na verdade é o versículo, né? É. Vai fazer brotar em nós fontes de água viva. Amém. Ela não tem, tipo, ela não impõe circunstâncias para jorrar, Não. porque ela é o natural dela, né? Jogar a água para fora. Né? Enquanto o poço retém a água e você só recebe se você for até ele, se você, né? O rio não deixa de ser rio porque a margem está mais dura, mas porque tem mais água, não tem, ele só porque flui. Choveu, não choveu. Só flui. Né? Algumas circunstâncias mudam, talvez, o volume do fluxo, mas o fluxo sempre continua. Sempre anda, né? O Espírito Santo, né? E eu acho que o desejo de Deus, né? É esse fluir, né? Qual é fluir no Espírito? Muita gente acha que o Espírito é uma chapação, é a questão de ficar, né? Um arrebatamento. Né? Mas o fluir do Espírito é o quanto a sua vida atinge, né? As outras pessoas, rega, né? Aquela visão lá do profeta que ele vê o do trono de Deus e a vida, né? Vai crescendo, a vida vai acontecendo nas margens. Nas margens do rio. Então, isso é lindo. Muito lindo, né? Então o Espírito Santo vai fazer isso. Quando a gente vai passando o rio de Deus dentro da gente, vai levando essa vida, essa transformação. E ele vê muitas pessoas na margem colhendo as coisas, né? Tirando os frutos. Então, é sempre. Onde o rio passa tem vida, né? Vida e tem visão para os outros. Né? Isso que é o mais bonito na palavra de Deus para a gente. É sempre o em favor dos outros, né? E não tem uma condição. É um servir fluente, né? É um fluir que serve e é vida para os outros, para todos que estão ao redor. Então, acho que o chamado do povo dele é isso, né? É tão lindo isso, Jacó. Eu fico assim... Deus me emociona muito com a beleza dos ensinamentos dele, né? Você vê, Deus é uma trindade, né? Um Deus que é uma comunidade, vamos dizer, né? E nós somos também uma comunidade. Ele não fez ninguém para viver sozinho. Ninguém vive sozinho, Jacó. Então, assim, eu acho que Deus é tão perfeito, já sabia que a gente não ia conseguir viver sozinho, que a gente ia ter muita dificuldade de se relacionar. Então ele nos dá, com a generosidade do amor dele, essa capacitação, esses talentos, esses dons, para que a gente possa ajudar o outro, até no sobrenatural, quando o natural não é mais possível, né? Então, assim, isso é manifestação de amor. Porque o que é a gente aqui na Curva do Rio, aqui, na última cidadezinha do estado de São Paulo, para Deus olhar para a gente, Jacó, não é? A gente tá abaixo do vermezinho de Jacó. Pois não é? A gente tá ali arrastando o negócio. E aí Deus olha pra gente e Deus nos coloca juntos, Deus nos dá pessoas que nos ajudam, que nos socorrem. Do nada, aquela pessoa vem e te traz aquilo que você estava precisando. Acontece tanta coisa de forma milagrosa e também de forma não milagrosa. Sim. Não é? Mas é dom de Deus, né? Você sabe... Apesar de nem tudo ser milagroso, tudo é divino, né? É verdade. Você sabe, você conhece a minha história, como eu cheguei a Cristo, né? Através do acidente do meu filho. Então, eu naturalmente sou uma pessoa que jamais vou dizer que os milagres não existem. Que o sobrenatural não acontece. Mas eu não fico esperando acontecer. Eu não espero acontecer, porque havia um propósito. E vai se cumprindo aquele propósito. Eu me converti por causa daquele acidente. Mas eu só passei a entender
depois que eu comecei a estudar a palavra. Sim. Não é? Então, assim, tem aquela coisa que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Quanta coisa a gente não está aprendendo com esse livrinho tão bonito, tão lindo, tão simples. Tão... Olha, gente, é esse daqui, ó. Vou fazer propaganda. John Stott lá no céu tá falando assim para mim, olha, ela fez propaganda, vou dar um galardão novo para ela. Gente, comprem, comprem. Gente, é muito bom. Ele vai falar dos dons, que é um assunto que você quer saber, todo mundo quer saber. A gente quer saber se a gente está agindo certo, se a gente está orando certo, se a gente está sendo usado da forma correta. Porque o nosso coração tem essa pergunta, essa questão. Então estuda, lê a Bíblia, busca conhecimento. A maior profecia de todas está nas nossas mãos. Sim. Tá fácil, fácil de responder. Tá aqui escrito. Eu gosto daquilo que diz assim, o nosso Deus já deixou um livro escrito. Tá tudo lá, é só ler. Não tem mais nada para escrever. É. E aprendendo isso, né, a gente se colocar como oferta na vida do outro, né, tia? Porque muitas vezes a gente espera, né? Espera tudo, né? Espera de Deus, Sim. espera como a gente tem destacado aqui, né? Os dons, eles estão para o serviço, né? E a melhor forma de você saber se está no caminho certo é servindo. Exato. E se você está amando, né? John Stott até vai dizer aqui, quando a senhora estava falando, eu passei o olho aqui e eu vi uma coisa muito, muito interessante. A senhora falou do amor, né? E ele sobre escolher os melhores dons, né? E ele vai colocar aqui no comecinho da página 111, ele colocou assim: o verdadeiro amor sempre se expressa no serviço, né? Amém. Através dos dons para capacitar no serviço, né? Ou seja, os dons são a ferramenta para a manifestação do amor, né? Aí, se amor e verdade andam juntos, né? E amor e dons também estão lado a lado, então amor e serviço também andam juntos, já que o verdadeiro amor sempre se expressa pelo serviço. Ficamos, portanto, com 4 aspectos da vida cristã, formando um anel ou um ciclo que não pode ser quebrado. Amor, verdade, dons e serviço. O amor produz, o serviço usa os dons. Olha só, muito interessante. O serviço usa. O dom mais elevado é o ensino da verdade, e a verdade, por sua vez, deve ser dita com amor. Cada um envolve os outros, e seja onde conhecemos, todos os 4 são ativados. Então, amém. Esse é o amor. Então é isso. Isso é lindo. Por isso que tudo quando ele fala dos dons, termina no amor. Sim. Se não tiver amor, vai ser como um sino que toca ali longe, você não vai nem perceber, vai queimar o corpo, vai dar tudo, mas não vai funcionar nada porque não tem amor. Porque eu vou fazer do meu serviço uma moeda para troca. Exato. Que tem adoecido muita gente, tem adoecido muitas atividades, né? É o desempenho em busca de um favor, né? Isso aí não é evangelho, né? Tem outras religiões que usam, mas não é... Não é o nosso departamento, né? O serviço da divindade, né? Não é isso. Mas você sabe que amar o amor é o dom supremo, certo? Esse é o dom supremo. Deus é amor e amor é o dom supremo. Qual é a manifestação do amor? A manifestação do amor é o amar. E a manifestação do amar é o servir. Porque amar é servir. Certo? Até coloquei aqui, olha. E aquele que serve. Quando eu estou servindo você, Jacó, quando eu estou fazendo qualquer coisa, por exemplo, se eu estiver te ensinando, dando aula, quem está aprendendo mais sou eu.
Aquele que serve aprende. Aquele que serve também amadurece. O serviço faz isso com a gente. Sim. Experimenta, as pessoas, você pode sair no mundo e fazer um serviço voluntário. Quem mais cresce é você. Então, o serviço faz de você uma pessoa melhor. Expõe mais o fruto do Espírito na sua vida. Torna a sua árvore mais frutífera, mais saborosa, mais que dê água na boca para as pessoas. As pessoas querem se aproximar de quem tem o fruto. É natural, porque você está exercendo o dom que Deus te deu, né? Aí, aquele que serve, além disso tudo, ele revela para o outro a face de Deus. Quando ele revela a face de Deus, aquele coração a quem é revelada a face de Deus, que foi servido, foi constrangido pelo amor do serviço, aquele coração se ilumina, Jacó. E um coração iluminado reconhece o pecado e se arrepende. É verdade. Encontra a salvação. E na salvação ele é batizado. Se torna morada, se torna corpo, aprende a amar e começa a servir. É um fluxo, círculo vicioso. Faz parte do amor, tudo isso é uma coisa interligada. Isso é só Deus para pensar isso. Porque eu já tinha parado na primeira parte. Mas não é verdade? E é o que liberta a gente. Porque eu acho que o pecado, né, isso de forma muito séria, fez do trabalho, fez do serviço algo ruim. Só que o trabalho sempre existiu, né? O trabalho é um chamado do homem, né? É uma necessidade até do homem. Né? Eu ouvi do pastor Paulo Borges falando sobre isso. Ele falou: tem muita gente que reclama porque diz que depois do pecado o homem teve que trabalhar. Eu falei: isso é mentira, né? O homem sempre trabalhou. O que veio depois do pecado foi o salário. O homem trabalha agora necessidade, né? Então, assim, isso quando a gente é escravo, né? A gente está ainda não fomos libertos por Cristo, servir porque a gente é escravo, né? Aí mas tem aquele peso da escravidão, da dor, né? Mas quando se torna filho, né, servir se torna um chamado, porque a gente vai imitar o pai, e o pai, como o próprio Jesus disse, né, meu pai trabalha até hoje. Né? Trabalha até quando a gente dorme, né, Jacó? O mundo se inicia com o trabalho de Deus, com o serviço de Deus. Né? Assim, verdade. Isso que você está dizendo é muito sério, sabia? É muito sério, as pessoas têm que refletir sobre essas coisas. Porque o trabalho, ele é uma coisa maravilhosa. O trabalho agiliza seus pensamentos, te torna mais esperto, te acrescenta experiências que fazem de você uma pessoa melhor, né? As pessoas têm mania de achar que a preguiça é mais gostosa, mas a preguiça, meu Deus do céu, a preguiça engorda. A preguiça fez do mundo o que o mundo é. A maldade fez do mundo o que o mundo é. Você vê, uma vez eu escutei, eu não consigo me lembrar de quem, mas é aquela coisa, a gente cita a fonte quando lembrar, né? A memória não tem HD para tanta coisa, mas que dizia assim que Deus nos deu uma obrigação só quando criou o homem, que era cuidar do jardim. Cuida do jardim. É trabalho. É trabalho.
Aí caiu o homem, aquela coisa toda, vem a queda, né? Gênesis, que eu também adoro, Jacó, é a gente ali, ó. Que eu acho que quem conhece Gênesis, quem entende Gênesis, quem estuda Gênesis, conhece tudo, a Bíblia toda. Não é facinho o resto. Mas aí o homem, né? O homem cai e aí entra a preguiça, entra a maldade, entra tudo. Olha o mundão, gente, que sobrou. Gente, cuidar do mundo também faz parte, assim, até do nosso dom. Eu acho que Deus se alegra quando a gente cuida das coisas. Sabe? Cuida da criação, cuida de todas as coisas. Porque é amar também isso. Então, sabe? É serviço tudo isso. A gente reciclar o nosso lixo é serviço. Porque você está cuidando do irmão quando você recicla o teu lixo. Não é? E eu não acredito que ainda tem gente que joga o lixo pela janela, acho que saiu do mundo, né? Jogou para fora do planeta. Como é que... Então, assim, tudo é serviço. Então, assim, o dom que Deus nos dá para edificar dentro da igreja tem que sair para a porta, do outro lado da porta. Tem que ser levado. A gente tem que alcançar tanta maturidade, porque você viu que os dons são para crescimento, para maturidade, né? Para o nosso crescimento. Então, vamos aproveitar para crescer, para se tornar gente decente, cristão de verdade, que quando está no mundo mostra Cristo e a face de Deus. E a edificação, apesar de ser um termo muito usado, né, a gente usa muito para edificar aos outros. E a gente acaba colocando esse termo mais para o ambiente da igreja, né, o ambiente eclesiástico, mas a edificação dos outros é a edificação de todos. Exato, né? Exato. Porque a gente também, mostrando isso para as pessoas, através da nossa vida, através do serviço, a gente está colocando ali tijolinhos para edificação da morada do Espírito Santo, para que é responsabilidade nossa, né? É responsabilidade nossa, exatamente. Sejam feitos do Espírito, né? Então, né? Não é só quem está ali no nosso meio, acho que o meio dentro da igreja. Tia, meia e você... Agora você vai pôr eu para orar? Fazer a das últimas palavras e colocações para a gente. Olha, eu não tenho nunca a última palavra, porque a última palavra é sempre de Deus, viu? Boa. Aprendeu mais uma hoje. Mas o negócio é a gente crer que Deus é poderoso, amoroso e habita em nós de verdade. Habita a tal ponto e nos ama a tal ponto que enviou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Nos inclui num corpo, nos dá uma família, nos capacita a servir, nos faz pessoas muito melhores. A gente precisa olhar para o irmão do lado e ver que ele é igualzinho a gente. E aprender a servir aquele irmão. Não escolher mais as pessoas, sabe? A gente vê muito isso, as pessoas escolhendo a quem amar. E a Bíblia fala, né, que amar a quem é bom, é fácil, a quem você gosta, é bonito, ou qualquer coisa, é muito simples, né? A gente tem que amar mesmo. Amar aquela pessoa que te incomoda. Amar, nem que seja amar de longe, mas ame. Não deixe de amar, porque o amor vai te fazer servir. E vai te fazer reconhecer nele alguém como você. Quando a gente se vê igual, quando a gente se vê semelhante, a gente deixa tanta coisa feia que a gente costuma fazer, né? Aquela julgamento, crítica, né? Aquela coisa que magoa, né? Tem que parar com isso. E tem que deixar o Espírito Santo te usar mesmo. A Cris está lá na porta, hoje eu peguei a Cris de vítima, né? Está lá na porta, abraça mesmo, Cris, abraça mesmo. Se alguém for lá procurar o abraço da Cris, vai ter que
Nem que ela... Ah, que delícia. Quando você entrar na igreja, você vê esse menino lá em cima com o violão cantando, dá vontade de chorar. Olha, eu estava ficando lá no fundo da igreja, vou contar uma coisa para vocês. Estava ficando lá no fundo, aí eu desisti, porque eu fico lá no fundo, eu fico olhando tudo, né? Eu sou muito distraída. Aí eu fico lá na frente e falei assim, Deus, agora eu preciso abaixar aqui, porque tá todo mundo me olhando. Não, nada. Não quero atrapalhar. Ah, mas... Gente, é tão bom você abraçar, você poder ser visto, socorrer a quem precisa. Nunca diga não. A Bíblia diz que você vai dar, você não vai precisar tomar emprestado de ninguém, mas você vai dar para muita gente. Não se preocupe, Deus sustenta, porque o amor está dentro de você. Você tem uma palavra de apoio, vai lá e dá. Você sentiu de orar por alguém, está no seu coração o amor por aquela pessoa, se manifeste, vai lá, diga a ela, querido, eu te amo, posso orar por você? Quem sabe ela estava precisando de um abraço, de uma oração. Isso também é dom. Sim. Né? Vai lá, acolhe, põe para dentro da tua casa aquele necessitado, sentiu de dar uma oferta, por que não? Se você tem condição, então deixe Deus mover o seu coração. Deixe Deus falar com você, deixe Deus agir dentro de você. E seja simples. Nem tem por que ser complicado, porque ser complicado deve ser muito difícil. Seja simples. Ame. Ame. E sirva. E dentro da sua casa também, né, Jacó? Dentro de casa também, servir é muito bom. Lava a louça de vez em quando. Faz o almoço de vez em quando. Não, faça sempre. Eu só não eu sou o dinheiro das coisas aleatórias. Dos lanches, coisas que precisa ser aleatório. O pessoal, você não... eu cozinho, mas a minha esposa faz a comida muito mais gostosa que a minha, né? Então... Que lindo! Olha, Tamia, ele já falou que você cozinha bem, estamos querendo ir aí, hein? A comida dela é famosa na igreja aí. Ah, é? Vou conhecer tudo isso, hein? Comentário do mais o irmão. Deixa eu só ver, eu não estou conseguindo ler. Ela dá aqui, ó. O pastor é o nosso participante fiel aqui, ó. Dizemos que somos cristãos e nos serviços de Cristo, né? Mas somos seletivos, somente no dom de amor. É verdade, pastor. Somos mesmo, isso é muito triste. E sabe que eu acho que quando a gente se entristece diante dessas coisas, isso também é muito bom. Ensina, né? Ensina. Quando você se entristece, quando vê as coisas terríveis no mundo, ou vê alguém maltratando alguém, isso é muito bom. Isso mostra que você ainda tem um coração que pode ajudar muita gente. Muito bom. Amém, irmão? Amém. Amém. Posso ouvir um aleluia, igreja? Se eu não falar alguma coisa, não sou eu, né, Jacó? Tem que falar, pessoal. Aleluia lá, né? Beleza. Coisa boa e a gente está aqui, né, Jacó? Bom. Jacó vai orar pra gente, Jacó? Oportunidade. Convidado, né? Então, gente, vamos orar, gente? Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia lindo, ensolarado e abençoado que Deus nos dá, pelo fôlego de vida que nós temos, pelo alimento na nossa mesa e por esse momento que Deus providenciou. Amém? Vamos juntos? Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, bendizemos e adoramos. Sabemos que Tu és o Deus Criador de todas as coisas, aquele que nos dá todos os bens e tudo que temos. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo ar que respiramos, Pai. Te agradecemos por esse dia lindo e pela oportunidade que temos
de estarmos aqui reunidos, junto contigo, falando das tuas coisas, aprendendo uns com os outros. Aviva em nós, Senhor Deus, os dons que estão muitas vezes adormecidos. Derrama sobre a tua casa, Senhor, aqueles que são necessários para o serviço e tira de nós toda vaidade, arrogância, prepotência que possa impedir que os seus dons sejam maravilhosos e que façam bem e que ajudem, e que tragam uma edificação para o teu povo e para o teu corpo, Senhor. Nos faz melhores, eu te peço. Nos faz melhores, Pai. Nos ajuda a ser melhores, Pai. Desperta na nossa mente, no nosso coração, o desejo de aprender e de buscar na sua palavra todos os mistérios, respostas que desejamos. Tira de nós a vergonha de perguntar e de pedir ajuda ao irmão. E mostra para nós também os irmãos que necessitam, para que nós possamos ser melhores no serviço, Senhor. Aviva em nós todas as coisas, para que a tua casa resplandeça, para que o teu corpo se fortaleça e que nós permaneçamos juntos, unidos, como irmãos, e um corpo verdadeiro e saudável em Cristo Jesus. Eu oro a ti, Senhor Deus, te agradecendo pela vida do Jacó, do pastor Amauri, da Paulinha. Eu oro agradecendo pela IBEM, por cada um que passou por aqui, que entrou aqui, que entrará, que ainda verá essa live. Que o teu Santo Espírito esteja abençoando grandemente. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tia. Amém, irmão? Prazer demais. E hoje, se Deus quiser, 7 horas, a gente tá lá na Vai IBEM. cantar minha música? Não foi aquela música para que deixar o pessoal curioso aqui, né? É segredo, gente, segredo, só a gente sabe. É que linda. Gente, é uma música linda. Pode ir, olha, se eu fosse você, eu ia no cultor só para ouvir essa música. E a adaptação, a gente pegou lá ela no original. A gente sabe que tem já feita em português, mas a gente vai fazer uma adaptação para é isso aí. A comunidade. Então, eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Já deu. Pode deixar que eu já estou gostando, nem ouvi. Vamos lá, gente. À noite a gente se vê, tá bom? Obrigado a todo mundo. Desculpa aí se eu falei alguma coisa que não estava no contexto, que não agradou alguém. Eu peço perdão. Mas que Deus possa nos abençoar e que na nossa mente e corações só fiquem as palavras de Deus. Amém? Deus te abençoe, Jacó. Beijo na criançada, beijo na Tamir. Beijo, querido.